Não sei a quantas anda, mas estou aqui apenas fazendo essa homenagem porque a peça jurídica que ele me passou para ler é simplesmente irretocável, impecável. E eu espero, como ele não é advogado do Jair Messias Bolsonaro, ele não pode, obviamente, protocolar isso, mas eu espero que a defesa de Bolsonaro acate isso. Então depois, se ele quiser, ele conta. O presidente nacional do PL está parecendo um relógio quebrado. Por quê? Porque até relógio quebrado acerta 2 vezes, mas está difícil até dele acertar uma. O Valdemar da Costa Neto afirmou ontem em entrevista ao Metrópolis que Jair Bolsonaro deu força para o ministro do STF, Alexandre de Moraes, crescer. Na avaliação de Valdemar, tudo o que aconteceu com o ex-presidente e com o bolsonarismo pode ter ocorrido pelo que ele chamou de, aspas, falha nossa, fecho aspas, em razão do próprio comportamento de Bolsonaro. Acompanhe esse trecho da entrevista. A gente viu recentemente o senhor e o Alexandre de Moraes, ele deu algumas decisões contra o senhor. Como é que está a sua relação com ele? O senhor teve alguma conversa recente com o ministro Alexandre de Moraes? Como é que está a sua relação com ele e com o STF? Com o STF eu tenho boa relação. Eu tenho boa relação com o Gilmar, com o ministro Gilmar, tenho muito respeito por ele. Eu tenho o Fachin, eu tenho pouca relação com ele, mas respeito muito ele também. Tem bons senadores. Nós temos bons ministros lá. Agora, com o Alexandre nunca mais tive. Ele era meu amigo antes. Porque ele era de São Paulo, eu me dava bem com ele. E conheci o trabalho dele em São Paulo. E talvez tudo isso tenha acontecido até por uma falha nossa. Que falha? Uma falha nossa no governo Bolsonaro. Ele chega lá e pede para o Bolsonaro a fita de uma reunião de ministro do Bolsonaro. O que é que o judiciário tem que ver com isso? O que eles têm que ver com isso? Isso aqui, a fita está aqui, mas eu não vou entregar, porque é uma reunião de ministro. Não tinha nada a ver com golpe, essas coisas. Era outra época. O Bolsonaro gritava, chiava tudo e entregava a fita. Aí vai nomear o Ramagem. Não, imagina o Alexandre lá, ministro Alexandre. Não pode nomear o Ramagem porque o Ramagem foi chefe da tua segurança. Onde está escrito isso? Nomeia o Ramagem. O Bolsonaro deu força para o Alexandre crescer. Então o Alexandre tem força e meu advogado, Marcelo Bessa, não quer que eu fale. Não quer que eu fale de ministro, eu respeito os ministros. E eu tinha uma boa relação com ele, mas nunca mais tive. Depois que ele me prendeu por causa da arma, porque a arma era do meu filho, não era arma fria, não. Estava no nome do meu filho. O camarada é preso com metralhadora. No dia seguinte solta o cara, ele queria que eu passasse o carnaval lá, preso. E me prendeu. Mas ele me soltou no dia seguinte, tá tudo bem. E também não era novidade para mim, para mim não, essas coisas não me assustam. Mas fiquei chateado. Mas nunca mais, não ataco ele. Evito falar do Supremo para não arrumar problema para o nosso pessoal. E tenho que respeitá-los todos. Depois, cada um vai ter o seu caminho. Cada um, a gente traça o caminho da gente. É pior que a gente traça, mas não é sempre o caminho que a gente consegue fazer. Mas deixamos para lá para não arrumar encrenca. Voltando. Pois é, há alguns equívocos que a gente precisa corrigir nessa fala, nessa entrevista concedida aí pelo Valdemar da Costa Neto, né? Então, por que eu resolvi fazer isso? Porque recentemente esse ministro do STF que o Valdemar aí diz que respeita também, que foi amigo dele aqui em São Paulo, o Alexandre de Moraes, juiz inconstitucional, ele nomeou o Fábio Shor para o seu gabinete. Fábio Shor, para lembrar você aqui, o Pavinato sempre fala dele, ele é um ex-delegado federal agora, né, licenciado, que vai ficar no gabinete do Alexandre de Moraes. E como delegado federal, ele investigou tudo o que aconteceu no 8 de janeiro, investigou as pessoas, ajudou com supostas provas, ajudou também com provas contra Bolsonaro e o chamado núcleo duro do
golpe, veja só. Eu acho que o golpe não estava lá, está em outro lugar. Mas você que vai chegar a essa reflexão, não sou eu que vou te induzir. Eu vou apenas te mostrar os fatos. O Ramagem, nesse episódio que o Valdemar da Costa Neto cita, ele foi indicado por Jair Messias Bolsonaro para assumir a superintendência da Polícia Federal. E ele era um delegado federal já com uma longa carreira e tinha sido um partícipe da segurança do Jair Messias Bolsonaro durante a sua campanha. O Alexandre de Moraes diz que não pode, afirmou na época, em 2020, que não podia por conta dessa proximidade. Segundo equívoco do Valdemar da Costa Neto, ele diz que foi o Alexandre de Moraes que pediu a fita, né, nas palavras dele aí, da reunião ministerial, aquela que você deve se lembrar, que tinha inúmeros palavrões proferidos por Jair Messias Bolsonaro, mas não tinha nenhuma revelação de corrupção. Mas muito triste, né, falar palavrão numa reunião ministerial. Bom mesmo é você roubar velhinhos. Isso é um crime democrático. Mas falar palavrão numa reunião ministerial não é nada democrático. Pois bem, quem faz essa denúncia é Sérgio Fernandes Moro, ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, querendo desembarcar e acreditando que o seu desembarque, naquele momento, acabaria com o governo Jair Messias Bolsonaro. Mas quem pede não foi Alexandre de Moraes. Essa denúncia caiu no STF com Celso de Mello. E é Celso de Mello que acaba exigindo a fita e depois quebra o sigilo que ele mesmo havia imposto sobre o vídeo. Eu estou rindo, desculpa, não tem como não rir. Porque nada foi encontrado, isso acabou em absolutamente nada, num absoluto vazio. Mas criou uma celeuma enorme. E ao revelar isso e dizer, né, o Valdemar revelar isso na entrevista e dizer que foi o próprio Bolsonaro que fez Moraes crescer, além de ser um equívoco, né, porque fake news não é nada, não significa nada, é uma desinformação, não é crime, é um ato muito falho da parte dele, como aparentemente deixando a gente entender que ele sequer participou do próprio governo, não esteve ali acompanhando todos os fatos. E eu vou finalizar dizendo o seguinte, primeiro a minha homenagem ao Tiago Pavinato, que em virtude dessa comparação aqui que eu fiz para você, a chamada do Alexandre de Moraes ao Fábio Schor, nomeando-o para o seu gabinete, em comparação a chamada de Jair Messias Bolsonaro para a Ramagem assumir a superintendência da Polícia Federal. Isso a gente chama no jurídico de paradigma, caso paradigmático. Vai servir de comparação. Então, o Pavinato pegou este caso, esta nomeação, para entrar com um pedido de revisão criminal contra a condenação de Bolsonaro. Para cair, obviamente, na segunda turma, que é quem teria a competência para isso, onde encontram-se hoje Fux, André Mendonça, Fachin e o Toffoli. Não sei a quantas anda, mas estou aqui apenas fazendo essa homenagem porque a peça jurídica que ele me passou para ler é simplesmente irretocável, impecável. E eu espero, como ele não é advogado do Jair Messias Bolsonaro, ele não pode, obviamente, protocolar isso, mas eu espero que a defesa de Bolsonaro acate isso. Dito isso, caso paradigmático, com uma série de inconstitucionalidades, além de inconsistências do Alexandre de Moraes, não podem ficar num lugar vago como deixou Valdemar da Costa Neto. E assim eu abro aos meus colegas aqui da mesa